Nós estamos iniciando a leitura da profecia de Jonas. Esta semana, nós leremos apenas alguns poucos trechos. O livro de Jonas é muito pequenininho. Exatamente, vamos ler apenas até quarta-feira. Mas é um livro que tem a sua importância. Ele foi escrito num momento em que, depois de tudo que tinha acontecido com os judeus ou os israelitas no norte, deportados para a Síria, muitos deles se refugiaram em Judá, no sul. E foi escrito num período, os estudiosos dizem que depois do exílio da Babilônia, um pouco para dar conta dessa realidade de uma convivência com povos não judeus no norte de Israel. De fato, Nínive está ao norte, na Síria. E a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, que dizia: levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu à minha presença. Ou seja, Deus estava pedindo a um profeta, a um homem que é sensível à sua voz, ao seu coração, que tem zelo pela santidade dele, para que vá ao meio dos pagãos que estão cometendo pecados e abominações terríveis. É mais ou menos como se Deus pegasse um cristão piedoso e dissesse assim: vá no meio de um bando de feiticeiros. Você vai lá e prega para eles. É claro que Jonas se chocou com isso. Pois, além de tudo, o nacionalismo judaico é um negócio pesado. Nós somos o povo eleito, nós somos a nação escolhida, etc. Já naquele tempo havia essa espécie de nacionalismo ali presente. Só que o texto diz que Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Ou seja, o que ele faz? Ele vai para Jope. Ele vai mais para o sul ainda. Jope está pertinho de Jerusalém. Ele vai para Jope, e de Jope ele quer descer ainda mais para Tarsis, de barco, para fugir da presença de Deus. Ou seja, Deus está mandando ele para o norte, e ele está indo para o sul, ele está descendo, está indo para a direção oposta. Ao invés de subir, ele desce. Mas não é apenas isso. O Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Ou seja, Jonas não queria ir até os pagãos. Mas onde que ele está? No meio de um monte de pagão. É o que acontece quando o homem quer se desviar do chamado. É a pior desgraça. Porque quando ele vê, ele está no meio do chamado de novo. Não adianta fugir da presença de Deus, porque a presença de Deus não foge de nós.
Ele estava fugindo dos pagãos, estava no meio de um monte de pagão, que a única coisa que fazia era orar aos seus demônios. E eles começaram a jogar, então, cargas para aliviar o barco. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. Ou seja, ele não apenas desceu para Jope e desceu ao mar, mas ele desceu para o porão do navio, a fim de dormir. Que é isso que nós fazemos quando nós queremos fugir do nosso chamado, né? Nós queremos o tempo todo ficar ali, naquela posição cômoda, tranquila, dormindo. O chefe do navio foi ver e disse: como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Você vê que na hora da desgraça, até o pagão grita por Yahvé. Até o pagão pede intercessão. Deus estava ministrando ao coração de Jonas. Estava dizendo a Jonas: olha, para com essa estreitez. Abre um pouco a tua mente, não seja assim tão restritivo. Disseram entre si os marinheiros: vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. O diabo sempre acusa, né? Os antigos dizem que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Para fazer, ele coloca 7 capas. Mas para esconder, vira uma só. Pá! Ele mostra: está aí. Ele é o acusador. Foi ele que fez. Disseram-lhe: explica-nos, por culpa de quem nos acontece esta desgraça? Qual é a tua ocupação? E de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. É óbvio. Eles sabiam que Jonas, como bom judeu, não queria se misturar com pagãos. E, portanto, se ele estava ali, e mesmo dentro do barco, ele se separa dos pagãos e vai para o porão para não se juntar com essa gente, é porque ele estava fugindo. O mar se enfurecia cada vez mais. Disseram então: que faremos contigo para acalmar o mar? Respondeu Jonas: pegai em mim, lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Ou seja, Jonas pede para ser sacrificado. Exatamente o giro da redenção. Porque Jesus é judeu, mas ao invés de assimilar aquele juízo condenatório acerca dos outros, o que ele faz? Ele, sendo judeu, morre por toda a humanidade. Me jogue no mar. Ou seja, me atire na morte. Me atire para essas trevas cosmogônicas. As pessoas nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, em que a Bíblia foi escrita, imaginavam que a terra estava como que boiando sobre o mar, e que quando o mundo acabava, a terra era devorada pelas águas, e quando era recriado, ele nascia das águas.
Então, esse é um modo de Jonas dizer: eu quero morrer, me matem. Eu quero morrer para salvá-los. Eu quero morrer para que vocês tenham vida. Ou seja, aqui começa o giro redentor na consciência de Jonas, que passa a ser, a partir daqui, um tipo de Cristo. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Aqui, as similaridades com o Novo Testamento são imensas. Primeiro, os marinheiros, antes de jogar Jonas, dizem: não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue inocente. É exatamente o que diz Pilatos quando crucificam a Jesus. Ele lavou as mãos e disse: não tenho nada com este sangue inocente, isso é convosco. E os chefes dos judeus gritaram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Depois, pegam Jonas e atiram-no ao mar, cessou a fúria do mar. Ou seja, quando São João diz no Evangelho: aquele que crê no Filho tem a vida, mas o que não crê, sobre ele está a ira de Deus. Esta ira excitada pelo pecado é representada pela fúria do mar. Quando o sacrifício substituto é oferecido, a fúria cessa, o mar se acalma. Mas, interessantemente, esses homens foram invadidos por um grande temor do Senhor e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Ou seja, o sacrifício que consumou a paz no mar foi sucedido por uma série de outros sacrifícios e votos. Aqui nós temos uma imagem da Santa Missa e dos demais sacramentos. Ou seja, o sacrifício de Cristo é tornado presente no sacrifício sacramental oferecido no altar, e ao mesmo tempo a Igreja santifica os homens através dos demais sacramentos que operam pela palavra. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas. É uma imagem do sepulcro. Jesus mesmo interpretou esse trecho dizendo: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas o profeta. Assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem permanecerá no pó da terra e ressuscitará dentre os mortos. Ele fica 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Jonas é vomitado pelo peixe. Aonde? Em Nínive. Ele é vomitado em Nínive. De vez em quando, a gente tem que passar ali pelo Ceasa, né? E mesmo de longe dá para sentir o cheirinho do peixe, né?
aquele cheiro bem desagradável, bem forte. Imagine o que é ser vomitado por um peixe, o que é ter o vômito do peixe impregnado, colado na pele. Pois é, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas vergonhas, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo, coberto de sangue, coberto de escarros, coberto do pó, coberto de chagas, coberto de dores. É a imagem dos nossos pecados atirados sobre Ele. O peixe vomita Jonas no mar, por quê? Na praia, aliás, por quê? A areia da praia é infecunda. Nada nasce ali. São Paulo diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas a justificação se dá gratuitamente. Em outro trecho ele diz: vós fostes resgatados das trevas, das obras más, e fostes admitidos na luz, para praticardes boas obras. Daquilo que estava morto, Deus fez surgir vida. De nós, que por nós mesmos não podemos nada, Deus fez com que essa terra estéril que somos nós, incapazes de qualquer obra meritória para a nossa salvação, Cristo, pelo seu sangue, pudesse fazer brotar vida, e assim nós possamos produzir boas obras para a glória de Deus. Vejam quantas coisas lindas estão aqui escondidas e que uma leitura alegórica do texto da profecia nos desvela. Peçamos ao Senhor que nos ajude, queridos irmãos, a viver cada dia mais impregnados da fé na sua ressurreição. Ele não desceu para Jope, ele desceu dos céus para a terra, a fim de nos salvar. Ele foi até o abismo para salvar a nós pecadores, para nos retirar de lá. Foi até as profundezas da morte, foi até, como diz São Pedro, a região dos mortos, para de lá nos resgatar. Que nós não desprezemos a sua salvação, mas que tenhamos o coração totalmente sensível para sempre obedecer-lhe e ouvir e escutar a sua voz.